Olá a todos, muito bom dia ou muito boa tarde, conforme a hora que me estejam a ver. Eu sou a professora Sónia e hoje vou falar sobre o colonialismo. Vamos então à aula sobre o colonialismo. Vocês sabem o que significa colonialismo? Colonialismo vem do quê? Vem de colónias. E as colónias? Portugal tinha colónias? Tinha, não tinha? E quais eram? Exatamente, eram as colónias ultramarinas. Ou seja, as colónias estavam para além da fronteira de Portugal, a fronteira marítima, não é? Elas estavam para além. Ou seja, as colónias ultramarinas eram, por exemplo, o quê? Era Angola, Moçambique, a Guiné, exatamente, Timor. E outra muito importante, qual era? Vocês lembram-se de Cabo Verde? Também era uma colónia ultramarina. Pois é, então hoje vamos continuar com o colonialismo. E o colonialismo era fundamental para o regime do Estado Novo, sendo considerado uma forma de garantir a grandeza económica e política de Portugal. As colónias eram vistas como uma parte integrante do território nacional, posteriormente denominadas províncias ultramarinas. Em 1930, o ato colonial formalizou essa relação, justificando a presença portuguesa como uma missão civilizadora, destinada a levar a língua, religião e cultura aos povos considerados não civilizados. Pois era assim que se pensava na altura. Nós hoje em dia já pensamos de outra maneira, não é? Essa política colonial reforçava o nacionalismo imperialista e centralizava o poder na metrópole, promovendo a exploração económica das colónias em benefício de Portugal. A colonização era apresentada como um desígnio histórico essencial para a identidade nacional, contribuindo para a legitimação ideológica do regime e fortalecendo o controle sobre os territórios ultramarinos. E vamos agora ver como se consolidou o regime do Estado Novo. O regime do Estado Novo consolidou-se através de um sistema de propaganda e controle cultural que promovia os valores do regime e reforçava a sua ideologia. Entre os principais mecanismos utilizados estão: quais eram os mecanismos do Estado Novo? Secretaria da Propaganda Nacional, criado em 1933, foi responsável pela política de espírito, utilizando meios como a rádio, o cinema, os cartazes e eventos políticos para exaltar o regime, glorificar Salazar e combater ideias contrárias. Quais é que vocês acham que eram as ideias contrárias ao Salazar? Exatamente, é isso mesmo. Era o comunismo e o anarquismo. É isso mesmo. Educação controlada. Ora. Agora temos a educação controlada. Isso lembra-vos de alguma coisa? Algum regime que vocês já estudaram? Que também tinha a educação controlada? Era o regime, o nazi, não é? E o fascismo italiano. Eles também tinham a educação controlada, também tinham a juventude hitleriana, tinham a juventude fascista. Exatamente. Nós também tínhamos. Desde o ensino básico, os livros escolares transmitiam mensagens favoráveis ao regime e enfatizavam os valores conservadores. Organizações juvenis. Aqui sim, temos a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa. Criadas em 1936, eram inspirados em modelos fascistas e nazistas, promovendo a obediência ao regime e combatendo as ideologias comunista e anarquistas. Depois temos a censura.
Na censura temos um controle rigoroso sobre a imprensa, literatura e espetáculos, restringindo a liberdade de expressão para evitar críticas ao regime. Pois é, as pessoas não podiam ver um filme qualquer, não podiam ler um livro qualquer, porque havia uma coisa chamada o lápis azul. E o lápis azul restringia, era a censura, e restringia o que as pessoas pudessem ler ou ouvir. Temos ainda a repressão política. Este aqui é um bocadinho mais severo, porque a repressão política inclui perseguições de opositores por meio da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE, e uso de prisões políticas. Vocês conhecem alguma prisão política muito conhecida? Já ouviram falar do Tarrafal? Pois, a prisão do Tarrafal era uma espécie de campo de concentração sem as câmaras de gás. Não tinha as câmaras de gás, mas as pessoas tinham uma morte lenta no Tarrafal. Então o que é que acontecia? As pessoas eram submetidas a tortura, iam morrendo lentamente, trabalhos forçados, má alimentação, tudo isso. As pessoas tinham uma vida muito difícil lá e claro que depois acabavam por morrer, ou então tinham uma saúde muito débil. O Tarrafal não ficava em Portugal. Curiosamente, o Tarrafal, essa prisão do Tarrafal, sobretudo para presos políticos, ficava aonde? Numa das colónias. Qual era? Em Cabo Verde. Cabo Verde. Era mesmo essa, a prisão do Tarrafal. Estas estratégias garantiram o domínio ideológico do Estado Novo, fortalecendo a estrutura autoritária e centralizada. Agora vamos pausar este vídeo e vamos ver um outro vídeo, que é o RTP Ensina, sobre as organizações repressivas e de controlo do Estado Novo. E depois vamos responder à pergunta guiada de como se consolidou o Estado Novo. Para responderem a esta pergunta de como se consolidou o Estado Novo, vocês sabem o que quer dizer consolidou? Vocês têm uma outra palavra que vocês se lembram para a palavra consolidar, que substitua a palavra consolidar? Consolidar quer dizer o quê? Consolidar quer dizer como é que se estabeleceu o Estado Novo, não é? E como é que se estabeleceu o Estado Novo? Como é que se consolidou? Como é que se formou e ficou presente na vida dos portugueses? Foi primeiro através da propaganda, ou seja, a propaganda no fundo era dar boas referências do regime. Há pessoas que chamam isto de lavagem ao cérebro, mas era só transmitir boas imagens do regime e, por outro lado, um controle cultural. Não permitir às pessoas que tivessem acesso a outras ideias. Este é que é o controle cultural. Não permitiam às pessoas que vissem filmes que fossem contra o regime. E então as pessoas começavam a pensar da mesma forma que pensava o regime. E foi assim que se consolidou o Estado Novo. E o que é que eu quero que vocês façam? Com esta pergunta de resposta guiada, eu quero que, para explicar como se consolidou o Estado Novo, é essencial abordar os seguintes conceitos principais. Vocês vão ter que abordar estes conceitos, que é propaganda e controle cultural, educação doutrinária, organizações juvenis, censura e repressão política. O que quer dizer? Eu quero que vocês vão investigar estes conceitos, vão ver no vosso livro o que é que eles significam e desenvolvam, tá bom? Mas eu vou-vos dar alguns exemplos de resposta definindo apenas os conceitos. Portanto, temos aqui propaganda e controle cultural. O regime utilizou o Secretariado da Propaganda Nacional, SPN,
criado em 1933 para disseminar a sua ideologia através de cartazes, da rádio, do cinema e eventos públicos. A propaganda exaltava Salazar como o salvador da pátria. E porquê que ele foi o salvador da pátria? Vocês lembram-se? Foi quando fez o milagre financeiro de Portugal. Foi aí que ele foi visto como o salvador da pátria. E foi aí que esta imagem passou e este salvador da pátria promovia os valores de Deus, pátria e família. Foram os valores que estabelecidos por Salazar. Terão que falar sobre isto na vossa resposta. Educação doutrinária é outro dos conceitos. A educação foi centralizada e orientada para transmitir os valores do regime. Os manuais escolares reforçavam a ideologia salazarista, enquanto o ensino enfatizava obediência e patriotismo, limitando o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? O pensamento crítico é nós podermos refletir e pensar pela nossa própria cabeça. O regime não queria nada disto. Ele queria que as pessoas pensassem iguais, da mesma forma que Salazar pensava. As organizações juvenis, a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa, criadas em 1936, eram paramilitares e tinham como objetivo portanto, transmitir a ideologia do regime nos jovens, promovendo disciplina e combatendo ideias contrárias. Quais é que vocês acham que são as ideias contrárias ao regime salazarista? O que é que se opõe ao regime? Exatamente. É o comunismo, que nós já estudámos, a Revolução Russa de 1917, não é? E o anarquismo, que também vinha da Rússia. O anarquismo. Vocês conhecem algum nome sobre o anarquismo? Não? Ok, eu depois digo-vos. Bakunin era um anarquista. E vocês, mas agora não está para aqui chamado, mas era só para vocês saberem que o nome de um anarquista era o Bakunin, está bem? Censura e repressão política. O Estado Novo controlava rigorosamente a imprensa e outros meios de comunicação, utilizando a PIDE para perseguir opositores políticos, garantindo a manutenção do regime autoritário. Estes instrumentos consolidaram o poder do Estado Novo ao criar uma sociedade obediente e alinhada aos valores conservadores e nacionalistas. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem nestes conceitos e escrevam a resposta utilizando estes conceitos, mas escrevam por palavras vossas. Quando nós escrevemos por palavras nossas, não estamos a copiar. Entenderam? Quando copiamos literalmente palavra por palavra, aí sim estamos a copiar. Isso não é permitido. Mas escreverem por palavras vossas já é permitido. Entenderam? Então, o que vocês podem fazer para responder a esta pergunta é: vocês pegam nos conceitos, vão escrever por palavras vossas, fazem a resposta à aula, a resposta da aula, e podem também investigar um bocadinho e desenvolver um bocadinho mais. Entenderam? E ficam com uma boa ideia do que foi o colonialismo. Tá bom? E então, até já e bom trabalho.